A história de hoje é sobre uma simbiose. Duas irmãs, June e Jennifer Gibbons, uma alma só dividida em dois corpos. Elas compartilhavam um universo particular, um mundo trancado a 7 chaves, para o qual só existia uma saída. E a chave para essa liberdade não era uma porta, mas um caixão. Apenas uma vida em troca da outra. Um pacto selado em silêncio e cumprido até a última consequência. Bem-vindos ao canal Cronos e Caos. O que vamos analisar aqui não é um crime comum, como a vítima e um agressor. É algo mais profundo, mais perturbador. É sobre uma conexão tão intensa, tão absoluta, que se tornou, ela mesma, uma sentença de morte. Para a gente conseguir entender a vida de June e Jennifer Gibbons, a gente precisa começar pelo fim, pela morte de uma delas. Uma morte que, vista de perto, não parece uma tragédia inesperada, mas uma transação, um sacrifício frio, calculado e consentido. Essas são as palavras de Joan Gibbons. Foram ditas poucos dias depois que sua irmã gêmea, Jennifer, morreu de forma súbita aos 29 anos de idade. Prestem atenção no que ela diz. Não é o luto que se espera, não é a dor da perda, é alívio. É a sensação de quem acaba de sair de uma prisão. Uma libertação, sim, mas comprada com a vida da única pessoa que, de fato, a conheceu neste mundo. Vamos voltar para o dia 9 de março de 1993. O cenário era de esperança. Era o dia da transferência de Broadmoor, um infame hospital psiquiátrico de alta segurança, para a clínica Caswell, um passo em direção a uma suposta liberdade, depois de mais de uma década encarceradas. Mas, durante a viagem de van, alguma coisa se quebra. Jennifer começa a agir de forma estranha. A fala fica ofegante, o corpo letárgico. Ela se reclina no colo de Johnny e parece adormecer. Uma cena quase pacífica. Mas quando elas chegam ao destino, Jennifer não responde mais. Está inconsciente. Ela é levada às pressas para um hospital, mas já é tarde. A morte é declarada pouco tempo depois. Rápida, inexplicável e, acima de tudo, silenciosa. Exatamente como a vida que elas levaram. O laudo do legista é cirúrgico e, ao mesmo tempo, frustrante. A causa da morte: miocardite aguda, uma inflamação súbita e fatal do músculo do coração. Algo extremamente raro numa jovem de 29 anos, saudável. Mas a causa dessa inflamação é um vácuo, um completo mistério. O corpo de Jennifer está limpo. Não há overdose de medicamentos, não há veneno, não há sinal de agressão. A medicina simplesmente não tem uma explicação. E é nesse vácuo que a verdadeira história começa a sussurrar das sombras. A possibilidade de uma morte que não foi causada por nada físico, mas pela pura força de vontade. Para a gente encontrar a raiz dessa morte tão estranha, a gente precisa voltar ao início de tudo. Ao mundo construído para duas pessoas, com muros feitos de silêncio e da indiferença de todos ao redor. A família Gibbons fazia parte da chamada geração Windrush. Era um imigrante de Barbados que, como tantos outros, buscaram uma vida melhor na Grã-Bretanha no início dos anos 60. O pai, Aubrey, era um técnico da Força Aérea Real, a RAF. Por causa do trabalho dele, a família se mudou várias vezes até finalmente se estabelecer em Haverfordwest, uma cidade pequena e isolada no país de Gales. E foi nesse ambiente, numa comunidade quase inteiramente branca, que June e Jennifer nasceram, em 1963. Na escola, a diferença delas era um alvo. Elas não eram apenas as gêmeas. Elas eram as únicas crianças negras em todo o colégio. E isso, naquela época e naquele lugar, era como carregar um estigma. O resultado foi imediato e brutal. O ostracismo virou uma tortura diária. O bullying era implacável. A escola, que deveria ser um lugar de integração, se tornou um campo de batalha. A situação era tão grave que os administradores da escola precisavam dispensar as duas mais cedo todos os dias, só para que elas pudessem evitar os agressores no caminho de volta para cá. E então, diante de um mundo que as atacava e não as compreendia, elas criaram a sua defesa, a única arma que elas tinham. Elas se fecharam, se tornaram o que os médicos chamam de seletivamente mudas. A lógica era simples. Se o mundo não queria ouvi-las, elas simplesmente não falariam com o mundo. O silêncio se tornou a fortaleza delas, e ao mesmo tempo a sua maior prisão. Mas entre si a comunicação nunca parou. Elas falavam uma versão acelerada do crioulo bajã, que é o dialeto da terra natal dos pais, Barbados. Elas falavam tão rápido e com uma entonação tão particular que ninguém de fora conseguia decifrar uma palavra sequer. Os especialistas chamam isso de criptofonia, uma linguagem secreta. O código de um universo particular,
onde só as duas tinham a chave. Um mundo impenetrável. Só que esse silêncio todo, essa passividade que o mundo via, era só uma fachada. Por trás dos muros do quarto delas havia uma tempestade, um furacão de palavras, de desejos, de criatividade e de ódio. Tudo isso foi derramado em milhões de palavras, escritas em segredo, em dezenas de diários. Essa confissão de Jennifer, encontrada em um dos seus diários, revela a dolorosa consciência que elas tinham da própria condição. Essa frase não é um pedido de pena, é uma constatação fria, quase clínica. É o reconhecimento de que a existência delas, essa vida em conjunto, era uma anomalia, uma forma de sofrimento tão única que as colocava fora de qualquer espectro de normalidade. Elas não eram só vítimas passivas do mundo, eram observadoras atentas e cronistas da própria tragédia, documentando cada detalhe da prisão que elas mesmas construíram. A dualidade da vida delas era absoluta, era impressionante. Para o mundo, elas eram como bonecas de porcelana, passivas, se movendo numa sincronia espelhada, quase robótica, que perturbava quem via. Um silêncio que o mundo interpretava como um vazio, como uma deficiência. Mas dentro do quarto, nos diários, a verdade explodia. Uma vida interior marcada por uma fúria incandescente, por um desejo desesperado de viver, de amar, de ser notada. E também por uma relação doentia de amor e ódio entre as duas. Uma luta constante por identidade, que às vezes acabava em violência física de verdade. Uma queria estrangular a outra tentava afogar a irmã. Eram milhões de palavras, uma torrente criativa e ao mesmo tempo destrutiva que o mundo exterior jamais poderia suspeitar. E essa torrente de palavras não era só um desabafo, era ambição, ambição literária. Trancadas no quarto, elas fizeram um curso de escrita criativa por correspondência. June escreveu The Pepsi Cola Edit, a história de um adolescente rebelde que é seduzido pelo consumismo americano. E sentada ao lado, Jennifer escreveu Discomania, um conto sobre um jovem cujo amor pela dança o leva a um final trágico. Elas juntaram o próprio dinheiro para publicar os livros de forma independente. Elas sonhavam com a fama, com o reconhecimento que a sociedade sempre lhes negou. Eram narrativas sombrias, cheias de sexo e crime, reflexos claros dos próprios desejos reprimidos e de uma visão de mundo marcada pela frustração. Elas não queriam apenas existir, elas queriam ser vistas, lidas e, quem sabe, compreendidas através de suas histórias. Mas o sucesso literário nunca veio. Os livros não venderam, ninguém notou, e o mundo continuou ignorando a existência delas. A frustração de uma vida não vivida, a reclusão, o desejo contido, tudo isso precisava de uma válvula de escape. Se as palavras não funcionaram, elas encontrariam outra forma de se comunicar com o mundo, uma forma muito mais destrutiva. Na adolescência tardia, a experimentação com drogas e álcool quebrou a monotonia da existência delas. Por 5 semanas, elas mergulharam numa espiral de caos. Começou com vandalismo, pequenos furtos e escalou para incêndio criminoso. Elas atearam fogo a um trator, a um celeiro, a um centro de formação profissional. Eram atos desesperados, gritos de socorro incendiários. Anos mais tarde, June admitiria que elas queriam ser pegas. Elas queriam que alguém, qualquer um, as parasse, que as salvasse delas mesmas. Elas foram pegas, mas a resposta do sistema de justiça foi brutalmente desproporcional. A família descreve o choque. Elas não mataram ninguém, não feriram ninguém, mas foram diagnosticadas como psicopatas e no julgamento o juiz deu a sentença: detenção por tempo indefinido sob a Lei de Saúde Mental do Reino Unido. A sentença por tempo indefinido se materializou no número mais cruel de todos: 11 anos. 11 anos! 11 anos de suas vidas jovens, dos 19 aos 30 anos, foram passados atrás dos muros do hospital psiquiátrico de mais alta segurança da Grã-Bretanha. Uma década inteira perdida num labirinto de corredores estéreis, dopadas com remédios e cercadas por mentes quebradas. E é preciso entender que Broadmoor não era um hospital comum. Era uma jaula para os criminosos mais perigosos e mentalmente instáveis do país. Os colegas de instituição delas incluíam o notório gangster Ronnie Cray e Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire. June e Jennifer, duas jovens cujos crimes foram vandalismo e incêndio, foram trancadas no mesmo lugar que assassinos em série. Foi nesse ambiente de violência e desespero, dopadas com antipsicóticos que turvavam suas mentes criativas,
que a simbiose se tornou insuportável. O inferno tinha um nome, e foi lá que a lógica doentia do pacto final começou a tomar forma. E é aqui, nesse inferno institucional, que a semente da morte planejada começa a brotar. Elas perceberam que a verdadeira prisão não eram os muros de Broadmoor. A prisão era a existência conjunta delas. E a liberdade só viria com um preço final. Um preço de sangue pago por uma em nome da outra. Dentro de Broadmoor, elas chegaram a uma conclusão lógica e ao mesmo tempo terrível. Uma era a sombra da outra. Uma impedia a outra de ter uma vida real. A jornalista Marjorie Wallace, que se tornou a única confidente delas, documentou essa decisão. O acordo era simples e brutal. Para que uma pudesse ser verdadeiramente livre, para que pudesse falar e viver normalmente, a outra precisava morrer. Depois de muita discussão, a decisão foi tomada. Jennifer seria o sacrifício. Ela disse para Marjorie, com todas as letras: "Eu serei a que morrerá. Nós decidimos." A transferência de Broadmoor não era, portanto, uma libertação para as duas. Era a data marcada para a execução do pacto. No dia da transferência, June notou a mudança. Jennifer estava letárgica, a fala arrastada. Ela olhou para a irmã e disse simplesmente que estava morrendo. Sem medo, sem pânico. Apenas com uma estranha resignação, como quem anuncia o fim de uma longa jornada. Na van que as levava para a clínica Caswell, Jennifer deitou a cabeça no colo de June e pareceu adormecer. Uma cena quase terna, a imagem de uma irmã cuidando da outra, se não fosse o prelúdio de um fim definitivo, de um acordo sendo cumprido. Mas ela não estava apenas dormindo. June contou que os olhos de Jennifer permaneceram abertos o tempo todo. Uma boneca quebrada olhando para o nada, para o vazio que ela mesma escolheu. Na chegada, o sacrifício estava consumado. Jennifer estava morta. Jennifer Gibbons morreu aos 29 anos. A ciência não tem uma resposta definitiva. Foi uma falha cardíaca trágica e inexplicável. Um mistério médico? Ou foi o ato final de uma vontade de ferro, o cumprimento de um pacto sombrio feito nas profundezas de uma mente compartilhada? Às vezes não há respostas fáceis. Há apenas escolhas impossíveis. E nesse território cinzento, a realidade é pior do que o pesadelo. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nada. Até a próxima!